nós íamos falar sobre 5 formas de nos proteger espiritualmente que as pessoas utilizam, mas a gente começou a conversar e surgiu mais do que 5. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje estamos cá, eu e a Lauren, maravilhosa, no meio da natureza. E a gente começou a comentar sobre algumas formas que as pessoas utilizavam e utilizam para manter uma harmonia psíquica, uma harmonia espiritual. E estávamos com a câmera e resolvemos gravar. E resolvemos comentar aqui sobre essas técnicas, essas formas, esses exercícios que as pessoas utilizam, para ver se tem algum fundamento, para olhar com mais profundidade o porquê que elas funcionam, porquê que não funcionam. E a gente listou algumas aqui para a gente conversar. E aliás já vai ficar a dica para que vocês utilizem também alguns desses métodos que sentirem mais afinidade para manterem a sua proteção pessoal, proteção psíquica. E o primeiro deles é o vaso das 7 ervas. Alguns já devem ter ouvido falar dele. Ele é muito conhecido principalmente dentro da Umbanda, né? Em algumas religiões como a Umbanda. E também fora dela é óbvio que ele funciona, né? Tu sabe quais são as 7 ervas? Então as 7 ervas, enfim, tu vai montar um vasinho, né? Esse vaso ele vai ser colocado em algum lugar da tua casa, pode ser no quarto, na frente de casa, normalmente as pessoas usam. Vai alecrim, arruda, guiné, espada de São Jorge, pimenta do reino e comigo ninguém pode. Essas são as 7 ervas. O alecrim do campo aqui. Algumas pessoas dizem que essas ervas elas estão relacionadas aos orixás da Umbanda, né? Que cada orixá tem a sua erva. E também ela, por serem simplesmente plantas, né? São energias maravilhosas que ajudam na limpeza psíquica, na limpeza do ambiente. Toda a natureza ela é natural, ela tem uma energia harmônica. E as plantas, elas têm algumas propriedades que algumas delas conseguem absorver as energias astrais mais impuras, como por exemplo a arruda, a guiné, né? E consequentemente entrando em contato com o nosso campo absorve o que há de mais denso também em nós. E tem outras plantas que elas conseguem emanar emanações astrais mais elevadas, como por exemplo é o caso do alecrim. O alecrim. A arruda é muito utilizada também, muitas vezes tu tá passeando, tá caminhando e acha um pezinho de arruda, tu tira ele e coloca aqui e ele vai ajudar na limpeza da tua aura, do teu campo energético também, é muito bom. É um hábito muito bom de fazer. E o que tu tava comentando que a tua avó... então, a minha As avó... mandingas de vó, né? Sempre funciona. Sempre tem uma mandinga de vó que passa de geração para geração. Esses dias eu tava fazendo alguns vasos com a minha avó, mexendo na terra, mexendo nas plantas. E ela me passou uma dica muito legal de como proteger a casa. Aí a gente fez um vaso, a gente pegou 5 pregos enferrujados, plantou esses pregos bem fundo na terra. E em cima desses pregos botamos 5 espadas de São Jorge. E ela me garantiu que isto ia ser uma mandinga muito boa. Para que nada de ruim entrasse. E interessante o 5 também, né? Porque um outro item que a gente analisou aqui são os símbolos, né? E quando a gente pensou em símbolo, sempre me vem forte o símbolo do pentagrama, que carrega com 5 pontas, né? E é um símbolo muito forte também que as pessoas utilizam como um mecanismo de proteção espiritual. E inclusive é o que eu utilizo também. Tenho uma afinidade forte pela força que tem esse símbolo. Eu acredito que ele seja muito forte porque várias tradições espirituais utilizam este símbolo, então ele carrega consigo muitas egrégoras, e se ele não funciona por uma, funciona por outra, é uma via de mão dupla. E tem a simbologia aqui também dos 5 pregos, né? Imagina se a gente fizer plantar pontas, de acordo com 5 pontas, vai funcionar também. E os símbolos eu geralmente desenho mentalmente no meu campo psíquico e desenho no lugar que eu vou também, né, para que haja uma sintonia desses 2 campos. Mas não apenas o pentagrama, né? Eu acho que tantos outros símbolos. Outros símbolos também que são disponibilizados dentro do Reiki, né? O Chokurei, o Seireki, o Honsa Shonen, também são símbolos de proteção psíquica, física, energética, muito legais de serem usados. E outros símbolos que são mais conhecidos e que ativam uma força de harmonia, como por exemplo até o símbolo do Tao, do Yin e do Yang.
O símbolo do Awen. Do Awen. Awen. Por que não? Então é uma outra forma que as pessoas utilizam e que tem sentido, porque ativa essa egrégora. Ó, a pança. Como é que é este? Esta é a técnica de tapar o umbigo. Essa é uma técnica que eu usei durante muito tempo da minha vida, quando eu saía pra rua, quando eu saía pra faculdade, enfim, para vários ambientes que eu sabia que eu estaria com a minha aura exposta. Eu utilizava, pode ser, é facultativo isso, de eu usar mel no umbigo e tapar com um X, com uma fita preta, pode ser, ou até um band-aid, enfim, algo que tape ali, para que não haja troca de energias com o ambiente através do chakra umbilical. Eu demorei para entender o porquê que os padres utilizavam aquelas tarjas pretas aqui, né? Umas fitas, umas mantinhas pretas. Nunca toquei, mas é um tecido, né? E é justamente por essa razão, né? Para evitar uma troca maior com o lugar que a gente está. É claro que troca sempre há, né? Não tem como a gente não fazer essa troca. A gente só vive pelas trocas, na verdade. Mas liberar mais do que a gente pode dar para o ambiente. E o Manipura Chakra, por aqui entram todas as nossas percepções do que está vindo do ambiente, sejam elas positivas ou negativas. Geralmente as mulheres têm mais esse sexto sentido, assim, chegar num lugar e aqui não está uma energia legal, não estou me sentindo bem. É por este centro que entra essa energia que faz com que a gente tenha essas percepções. E tapar isso realmente ajuda, tem fundamento, né? Utilizar roupa preta também por si só já barra um pouco dessa energia do prana físico que vem pelo nosso centro do Manipura Chakra, do centro umbilical. É fácil essa, né? Só usar roupas escuras, a gente se expõe menos. Tem sentido. As mulheres também, em período menstrual, o chakra sexual fica muito exposto, né? Por toda a demanda energética que exige estar no período menstrual dela. E é muito interessante também utilizarem, as mulheres, já vi muitas mulheres utilizarem faixas pretas em volta do chakra sexual, ali na região do útero, né, para que não haja mais trocas energéticas com o ambiente e não há mais perdas, não haja mais perdas. Imagina, só pelo fluxo vital, que é o sangue, né, saindo, é uma perda grande. Uma troca muito grande. E eu que sou mulher, eu entendo muito bem disso. Eu acho que vale a pena esta dica. Show. Outro tópico que nós colocamos aqui são os cristais, né? As pedrinhas. E como já comentamos, tudo o que é da natureza auxilia em manter uma harmonia na nossa natureza interna, seja os vegetais, os minerais ou os animais, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas os cristais, eles têm uma potencialidade de absorver um prana bastante físico e, claro, um prana psíquico também, só que as pessoas às vezes não sabem utilizar da forma mais adequada um cristal, porque os cristais, eles têm a sua composição e eles podem ser programados, mas um cristal nunca vai conseguir fazer aquilo pela qual a sua natureza não permite. É como eu programar um computador para fazer contas de soma e querer que ele subtraia. Ele obedece às leis, né? Ele obedece à lei da sua própria natureza. E também um cristal, dependendo do seu tamanho, ele tem uma capacidade de armazenamento, né, maior ou menor, também de acordo com o seu tamanho. Então a gente pode utilizar pedras que são propícias para esse tipo, como por exemplo, geralmente as pedras negras, né, ou a ônix, ou a turmalina negra, a obsidiana. Existem outras também que vão fazer um outro trabalho de emanar coisas positivas. Aí elas vão nos ajudar de uma outra forma, que é fazendo com que a gente, o nosso campo psíquico, esteja saudável. E aí nós vamos emanar pensamentos bons, não vai ser ela que vai absorver coisas negativas. E por nós emanar coisas boas, aí a proteção já está feita, né? E é muito importante fazer a limpeza dos cristais também, né? Porque muitas vezes eles captam energias negativas, acumulam essa energia e a gente precisa limpar ela, dissipar, transmutar essa energia na natureza ou em algum outro lugar de cura, para poder utilizar eles de novo. E só colocando eles em contato com a natureza, essa limpeza já é feita, né? Ou com o sol, ou com a terra, ou com o ar, com a água, se for água corrente, não for uma água parada, um poço, uma piscina com água cheia de cloro, aí não vai funcionar muito.
O outro tópico que a gente trouxe é o contato, o convívio e estar na presença de animais. Nossos queridos animaizinhos, não é mesmo? E os animais domésticos têm muito esse poder também. Claro que outros animais também têm, mas os animais domésticos, o gato e o cachorro principalmente, são os mais comuns, fazem o mesmo papel que eu comentei lá atrás das plantas. Só que o gatinho, ele consegue absorver as energias astrais mais densas. Todas as faixas do prana ele consegue absorver e transmutar isso. Mas ele transmuta quando ele vai para a natureza. Então a gente não tem que agarrar o nosso gato e fazer com que ele fique em casa. Não, deixa ele ir para a natureza que ele vai fazer essa troca, essa transmutação. Eles são muito intuitivos, os gatos, né? É muito legal. Quem tem gato e convive com eles, sabe? Muitas vezes tu tá triste, tu tá ruim, tu tá mal, aconteceu alguma coisa, eles vêm no ambiente, não necessariamente perto de ti, mas no ambiente que tu tá, limpam a energia e depois eles querem sair. E não há quem segure eles para saírem para a natureza. Ou, enfim, para outra peça, outro cômodo. E os cachorrinhos, o contrário, né? Eles chegam e emanam a energia de alegria, energias boas, astrais, que vão contaminar positivamente por um outro viés. Fazem a gente sentir amor, né? Os bichinhos, de certa forma. E apesar da gente ter falado todas essas coisas sobre todos esses tipos de proteção, eu acredito que a maior proteção que exista é o amor. É emanar amor, aonde tu for. Com certeza. Esta lição é que todas as mestras e mestres tentaram passar pra gente e a gente não aprendeu ainda, né? A gente está a caminho, né? Mas eu gosto de utilizar uma técnica que é de visualização mental para proteção, que é ver o outro, seja o outro uma pessoa ou um ambiente, como manifestação de Deus, como manifestação divina. Porque na minha concepção, Deus só pode ter atitudes de harmonia. Então, quando eu chego para conversar com uma pessoa que eu vejo que ela é Deus, que eu chego num ambiente que eu vejo que esse ambiente é Deus, ali eu só vou poder receber coisas positivas. E claro, assim, que eu visualizo isso em mim também, né? E sentir. E assim tu vai estar protegido onde tu fores, né? Pela tua própria energia que tu emana. Nunca nos esqueçamos que a gente é responsável pela energia que a gente emana. Todas essas coisas, todas essas ervas, os animais, os cristais, vão ajudar muito na limpeza, na troca, nessa transmutação do campo, da aura, enfim. Mas existem coisas que a gente tem que fazer por a gente mesmo. Pega a bolinha. Não, tá ali. É mais importante aquilo que sai do que o que entra, né? E por isso tem uma técnica que é de nós colocarmos a língua no céu da boca, né? Bem aqui atrás dos dentes frontais superiores. Os yogis falavam que a gente cria uma conexão com o Talo Chakra, com o centro de Lalana, ou também tem vínculo com o meridiano vaso central governador, né? Que faz com que a nossa mente permaneça um pouco mais tranquila, um pouco mais centrada. E quando a nossa energia mental está mais centrada, nós emanamos coisas mais tranquilas, mais harmônicas, essa palavra que eu já falei 1000 vezes nesse vídeo. Mas é justamente isso, essa nossa emanação mais tranquila faz com que o nosso campo esteja bem e nós estejamos protegidos pela emanação que a gente coloca para fora. E aí já deu mais uma dica. Mais uma dica. Não sei quantos falamos. Acho que foram 7. 7? 6, 7? 7. Tá bom. 7 é um bom número. 7 é um número. Um forte número. Forte número. Número cabalístico. Então, se vocês desejarem, estão aí para serem utilizadas, né? Compartilhem com a gente também nos comentários se vocês têm alguma outra técnica de proteção, alguma outra mandinga que vocês fazem do seu dia a dia pra gente compartilhar. Tem um amigo que, para proteger-se energeticamente, ele plantava árvores. Uma boa. Natureza de novo, né? Natureza. Agindo. E agora como é que a gente finaliza? Acho que já tá finalizado. Então, muito obrigado pela sua
participação e Espero que tenham gostado destas dicas de mandingas. eu gostei. Foi bom rever algumas. E é isto. Um grande abraço, fiquem na paz, fiquem com as mandingas, Fiquem com Deus. com ele, que é uma boa mandinga. Ah, é uma boa mandinga. Permaneçam sempre nele. E nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.